55. Ikilei Player of the Academy capítulo 144. Preparações. 2. Autor. Salvar pessoas. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Chefe de mata é a cabeça do monstro de 100 pernas e 4 mortos. Mata. É um ingrediente alquímico forte. Você pode usá-lo para criar usando a janela de criação após adquirir alquimia avançada. Acesso negado. Você pode prosseguir com a missão de coleta. Onde estão as outras cabeças? Você pode ver no mapa. Acesso negado. Um troféu do grande Danan, Dagda, que foi um dos deuses com mais registros deixados para trás. Sua primeira aparição registrada foi quando visitou uma das 4 terras ocultas dos druidas, Morias. O detentor original do caldeirão mágico de Undri, um dos 4 grandes tesouros que estavam atualmente em posse do súdito do rei, Dunskite, era na verdade o próprio Dagda. O monstro de 100 pernas e 4 cabeças, Mata, foi um dos monstros que ele espancou até a morte e foi um dos gigantes que mais tarde ressuscitou como um grande gigante para enfrentar o feroz Danan, Dagda. Mata foi uma das principais causas que contribuíram para o aumento exponencial de poder nas últimas partes do jogo. Afinal, a ressurreição dos gigantes e do rei dos gigantes foi algo provocado pela pesquisa da torre sobre Mata. Havia 3 vantagens em atacar esse laboratório. Aconselhe Germain, o espião da velha fé, sobre o lado sujo da velha fé e como eles estavam de mãos dadas com a Torre dos Magos. Sabotar a pesquisa sobre a ressurreição de gigantes. Isso será usado para nos ajudar naquele lugar. Coloquei a cabeça de Mata no bolso, voltei e encontrei o Erran e Germain organizando uma grande pilha de evidências que levaríamos de volta. Sênior. O que é isso? Mais evidências. A propósito, você encontrou alguma coisa? Não. Até o fim, Germain não mencionou a carta secreta enviada pelo bispo Lusignan. Ele devia estar muito confuso e perdido para tomar uma decisão rápida. No entanto, uma rachadura apareceu, e isso foi mais do que suficiente por enquanto. Para obter a qualificação para se tornar um juiz de paz, você deve primeiro entrar em contato com a aliança e a autoridade judicial e, estava no meio da tediosa aula de direito do professor Edgar, enquanto ele simplesmente preenchia o quadro negro com palavras. Eu estava prestes a cochilar quando um dedo me cutucou na lateral. Ao acordar, virei-me e vi Mari me olhando com um sorriso largo. Corin. Você foi reprovado no exame intermediário. Vai ser ruim se você for reprovado de novo, sabia? Hugo. Obrigado. Não se preocupe. Embora eu fosse um regressor, não tinha como me lembrar de tudo o que saía nas provas, então minhas notas estavam em algum lugar na média. A aula sobre o juiz de paz do professor Edgar era uma daquelas em que eu tinha que tirar nota máxima, ao contrário de outras disciplinas, mas... Agora, precisamos de alguns alunos para o estágio no final do semestre. Alguém tem interesse? Sim, senhor. Imediatamente levantei a mão quando o professor Edgar se virou para mim em resposta. Ele ergueu os óculos antes de me encarar com um olhar frio. Estudante Corin. Agradeço sua paixão, mas você foi excluído da lista. O quê? Por quê? Você precisa que eu explique. Não. Desculpe. Ah. Isso era ruim. O estágio do professor Edgar como juiz de paz era uma missão externa, uma missão secundária que o jogador podia completar dependendo das matérias que escolhesse. Depois de concluir a missão secundária do professor Edgar algumas vezes e ganhar uma boa reputação, você poderá receber uma licença honorária JP junto com a recomendação da primeira princesa, Stelle. No jogo, era apenas um título honorário que aumentava algumas estatísticas, mas, de qualquer forma, tenho que comparecer ao estágio dele para obter a licença, mas não posso ir por causa das minhas notas. Tudo o que o jogador tinha que fazer no jogo era ler um texto curto e responder a um teste de múltipla escolha para tirar boas notas, mas... as coisas não eram tão fáceis agora que este era o mundo real. Corin. Você quer tanto se tornar um JP? Bem, é preciso ter um. Um dos meus parentes é juiz num tribunal local. Devo pedir que lhe dê um. O que eu precisava era de uma licença de grau 1 ou um título honorário de JP. Já que Ren e Ron estavam comigo, tudo o que eu precisava era colocar as mãos em uma dessas licenças para lidar com o incidente da vila semi-humana que aconteceria em breve. Por enquanto. Você pode fazer isso por mim? Claro. Vou contatá-los hoje mesmo. Maren sussurrou com o punho cerrado, aparentemente ansiosa para atender às minhas expectativas. Sentindo-me grata, acariciei sua cabeça e ela retribuiu com um largo sorriso. Ei!
Já que estamos falando nisso, que tal fazermos o emblema do JP de ouro puro? Ficaria super legal se você o decorasse com diamantes. Não, isso é um pouco. Mari já estava pagando pelos wyverns e pelas taxas de posicionamento dos mercenários Warski e do Esquadrão da Espada Arden. Embora eu já tivesse decidido confiar sem hesitar no poder financeiro de Mari, eu tinha medo de me tornar um inútil se me tornasse excessivamente dependente dele. Honestamente, o poder financeiro de Mari era tão poderoso que às vezes eu até me perguntava se isso era aceitável. Corin. Eu estava concentrado na lição enquanto brincava com o cabelo de Mari quando ela cuidadosamente segurou meus dedos. Ah, desculpe. Eu não queria. Não, tudo bem. Corin. Você quer se tornar um juiz de paz de primeira classe, certo? Sim. Existe uma maneira de se tornar um JP de grau 1 sem fazer o teste oficial. O que é? Promoção especial. Se um juiz de nível 2 ou 3 fizer algo incrível para ganhar uma promoção especial, ele poderá ser promovido ou se tornar um juiz oficial imediatamente. Parecia ser uma política definida para motivar os juízes de paz que estavam trabalhando duro no país. Então, promoções especiais também eram uma coisa neste mundo, hein? Naquela época, eu deveria ter questionado por que ela havia tocado nesse assunto de repente. Enquanto isso, no tribunal local da grande cidade do sul, Duff. Nossa! Entendi. Isso é incrível. Um dos parentes colaterais da família do Narev, a família Shasti, era uma família renomada que produziu vários ministros da ordem pública e da lei nas grandes cidades do sul, e o chefe da família, o Alp Shasti, era um político que trabalhava na capital para melhor representar o povo da região sul do reino. A primeira filha daquela casa, Shaliane Shasti, era juíza sênior da grande cidade de Duf, mas, apesar de seu status, ela ainda precisava se envolver entusiasticamente na conversa. Era porque a pessoa com quem ela estava falando era ainda mais importante do que ela. Estou te dizendo, tio. Você não tem ideia de todos os elogios que minha filha estava fazendo a ele. Elencia do Naref. Ela era bem conhecida por ter sido uma cavaleira de grau 2, mas era ainda mais conhecida como a duquesa do ducado de Dunaref. Que jovem fenomenal. Não acredito que exista uma pessoa tão justa e bondosa. Fufu. Eu vi com meus próprios olhos, e posso dizer que ele tinha um par de olhos maravilhosamente brilhantes e bons. E o que é ainda mais incrível é que ele quer fazer parte da função de proteger a lei. Ah, entendo. Então é melhor convidá-lo rapidamente para o tribunal como oficial e deixá-lo se tornar juiz. Ah, parece que você me entendeu mal. Aquele garoto parecia ansioso para vivenciar as dificuldades do campo externo. Por campo externo, você quer dizer? Ele diz que quer começar com um juiz de paz. Que maravilhoso senso de justiça. Ele quer experimentar o mundo e progredir aos poucos. Isso mesmo. Um jovem muito apaixonado. É difícil encontrar alguém tão apaixonado entre os jovens hoje em dia. A juíza sênior Charliane teve que dar seus melhores cumprimentos a um jovem cujo rosto ela nem conhecia. Mas é preocupante, disse Elencia. Mario estima e adora tanto, e ele é um jovem tão justo. Mas e se os outros o menosprezarem por ter um status baixo ou por ser muito jovem? Entendo. Não podemos deixar isso acontecer. Juiz de paz. Essa já é uma jornada muito difícil de se embarcar, então não posso ficar sentado sem fazer nada. Se o fizermos um juiz de paz de grau 2, ninguém poderá menosprezar. A propósito, seu filho assumiu recentemente um cargo na administração real, certo? Eu deveria ter sido mais cuidadoso. Por favor, não se preocupem. Já recebemos favores demais. A única razão pela qual estamos indo tão bem como família é graças ao generoso apoio do ducado. Deixe-me enviar uma carta ao ministro da administração em algum momento desta semana. Tio. Você não precisa. Na semana seguinte, o filho mais velho da juíza sênior Charliane, Rusalka, foi promovido imediatamente de funcionário de nível 5 para secretário do ministro. Uma secretária de ministro era vista como uma autoridade de nível 4 e marcava o início de um curso de elite que a conectava ao cargo de vice-ministro e ministro, mas tecnicamente ainda era uma secretária pessoal do ministro, então ninguém expressou nenhuma reclamação, embora estivessem bastante céticos sobre isso. No mesmo dia, um distintivo de juiz de paz de grau 2 foi entregue no dormitório de Corin Locke. Havia criminosos por todo o continente, e não faltavam criminosos procurados que tentavam fugir dos veredictos da lei. Porra. Foda-se essa merda.
Jonathan Martin era um desses criminosos procurados. Começado como um pequeno batedor de carteiras e ladrão, ele descobriu seu potencial, formou uma equipe e acabou se tornando procurado devido a um ato imprudente de bravata ao tentar invadir a mansão de um barão. Devido à sua imprudência, o comentário na parte inferior do cartaz de procurado era vivo ou morto, o que significa que era possível obter a recompensa mesmo depois de matá-lo. Sua destreza em combate não era nada digna de nota, mas graças às suas habilidades impecáveis de fuga e aos numerosos bunkers espalhados pelo continente, até mesmo no jogo heróico Legends of Aran, ele era considerado um criminoso procurado de 4 estrelas e difícil de capturar. Embora Jonathan Martin se gabasse de incríveis habilidades de fuga, ainda era difícil para ele fugir de dezenas de cavaleiros de Wyvern que imediatamente começaram a persegui-lo quando sua identidade foi revelada pelos guardas que de repente começaram a questionar todos em plena luz do dia. E agora, ele estava acorrentado de cabeça para baixo em uma casa isolada na aldeia. Trago para baixo. Capitão dos Cavaleiros Wyvern de Dunarev, o chamado Tio Verg. O homem de meia idade, que parecia tão benevolente que sempre mostrava um sorriso gentil para todos, deu uma ordem cruel que imediatamente levaria qualquer pessoa para o fundo do inferno. Ranger. As correntes subiram quando Jonathan foi jogado em um grande recipiente com água que poderia conter uma pessoa inteira dentro. Up. Pua. GRHHH. Há quanto tempo? Cerca de 2 minutos, chefe. Tragam-no de volta. Não podemos deixá-lo morrer. Ranger. Pua. Puak. Por favor, não me mate. Por favor. Ago, ele ainda parece muito animado. Solte-o mais uma vez. Sim. Capitão. N. Não. Não ou Puak. Depois de uma longa conversa entre os dois. Então, meu bom senhor. O senhor quer ficar aqui? Ou prefere a comida da cadeia? J. Comida de prisão. Por favor, me dê comida de prisão. Me lembra uma última vez. O que você estava fazendo e onde você estava mesmo? M. Mercarva. Eu estava planejando um assalto hediondo. E por quem você foi pego? K. Corindork. Fui pego pelo novo juiz de paz, Corindork. Ago, você esqueceu o nome do nosso duque consorte. Isso não é bom. Não é bom o suficiente. Deixe-o dizer mais uma vez. Ajude-o a acordar um pouco. Dê desculpa. Desculpa. Desculpar. Vários criminosos hediondos em toda a região sul do reino começaram a ser capturados perto de Mercarva. Todos eles foram capturados por ninguém menos que o recém-nomeado J.P. Corinlock. Sim. Olá, Sir Bolton. Aqui é o vice-ministro da Ordem Pública, Ronan. Ei, delegado Ronan. Ouvi dizer que todos os tipos de criminosos procurados estão sendo capturados ultimamente, certo? Ah, sim. O continente está recuperando a paz e a ordem pública graças à cooperação dos Dunarev, em. Ah, claro. Tudo graças ao juiz de paz Corinlock. Ah, e mesmo. Como esperado do futuro duque consorte de Ladimari, naturalmente. Claro, então, como discutido anteriormente, o jovem mestre receberá uma promoção especial este ano, certo? Ah, claro. O ministro já confirmou. Ele adoraria vê-lo e agradecer por todo o seu trabalho duro. Certamente. Quando isso será decidido? Afinal, tempo e batatas valem ouro. Posso perguntar se há algum problema? M. Minhas desculpas. Há um probleminha não resolvido que está demorando um pouco. Há um agente da ordem pública que adora se meter na vida dos outros, e ele parece estar de olho no duque consorte ultimamente. Silêncio. Um longo silêncio. O barão vassalo da família Dunarev, gerente da Mercarva Dunarev Produce, Barão Paul Bolton, não pronunciou uma única palavra ao som no dispositivo de comunicação por um longo tempo. O longo silêncio pressionou fortemente o vice-ministro Ronan. Após o longo período de silêncio, o que lhe permitiu respirar novamente foi uma breve palavra do barão. Nome, Y, você não precisa se envolver diretamente neste assunto. Nós iremos, estou lhe dizendo para me dizer o nome deles. M. Morgan. O nome dele é Morgan Holtz. Rotas Morgan. Ele era chefe de esquadrão do Ministério da Ordem Pública, responsável pela paz interna do reino. Nascido com uma personalidade justa e teimosa, ele era um oficial apaixonado que pessoalmente montava cavalos para capturar criminosos, estivessem ilhas distantes ou próximos. Recentemente, ele começou a duvidar de um nome que estava sendo repetido diversas vezes,
além do aumento incomum e repentino de prisões de criminosos procurados. Corin Locke. Ele era um cavaleiro de grau 1, que se tornou um juiz de paz de grau 2 na semana passada devido às recomendações proativas dos juízes dos tribunais do Sul. Bem, não havia nada de suspeito nisso, considerando que era normal que guardiões fossem recomendados para o cargo de JP. No entanto, o problema era a frequência de suas prisões. Logicamente falando, como esses criminosos hediondos e procurados, que nem mesmo o Ministério da Ordem Pública conseguiu capturar devido à falta de efetivo, poderiam ser presos dia após dia, por uma única pessoa, e ainda por cima em uma única cidade? Cheirava mal. Definitivamente cheirava algo suspeito. Isso não era bom. Após julgar que era necessária uma investigação, ele começou a investigar o homem chamado Corin Locke com seus homens. Olá. Como vai? Seu superior direto, Londen, o vice-ministro da Ordem Pública Ronan, o superintendente sênior Baroque e o ministro da Ordem Pública Durman. Executivos de alto escalão, muito acima dele, de repente visitaram sua casa todos de uma vez. Porque esses figurões, que eram difíceis de ver individualmente, estavam visitando a casa de um único oficial. E o mais importante. Prazer em conhecê-lo. Lady Maria Dunaref, a filha mais velha do imperador do Sul, Mard Dunaref, e futura duquesa. O superfigurão, que poderia fazer todos os executivos perderem seus cargos, colocou os pés em sua casa miserável. Policial Morgan, certo? Importa-se de um aperto de mão. Perdão. Hein? Policial Morgan. O que o senhor está fazendo? Levante-se logo. Vai deixar a moça esperando? Ao ouvir a repentina explosão do ministro, Morgan levantou-se rapidamente e respondeu ao aperto de mão com ambas as mãos, o mais educadamente possível. Eram os convidados indesejados que invadiram sua casa de repente, mas Morgan não conseguiu expressar nenhuma reclamação. Ouvi dizer que você está investigando um juiz de paz recentemente, certo? Ah, sim. JP Corin Locke, grau 2. Mas é informação confidencial, e não posso revelá-lo nem a você, Lady Mary. O que? Você ficou louco? Essa foi a declaração mais sensata como oficial do Departamento de Ordem Pública, mas, ao contrário de suas expectativas, suas palavras foram alvo de críticas dos altos executivos. Implacável, ele continuou sua argumentação. Não posso impedir a investigação a qualquer custo. Não importa como eu veja, as realizações de J.P. Locke não fazem sentido. Já é estranho o suficiente que ele tenha sido recomendado para o cargo de juiz de paz quando ainda era estudante. Como ele consegue capturar tantos criminosos em tão pouco tempo? Oficial. Era uma voz suave e gentil, mas aquela única palavra o forçou a calar a boca. Veja, Corin já tem as qualificações certas. Ele não conseguia dizer uma única palavra. Os olhares penetrantes dos executivos do Ministério da Ordem Pública e da garotinha, que emanavam uma presença ainda maior do que a deles, não o permitiam abrir a boca. Você acha que é realmente tão ruim reconhecer alguém com qualificações um pouquinho mais cedo do que o normal? Assim que a jovem do ducado disse isso, o barão Paul, que estava atrás dela, aproximou-se com uma caixa na mão. Era uma caixa elegante e bem ornamentada que não combinava com o ambiente decadente da casa, mas era pequena e fina para uma caixa de suborno. Este ano foi a terceira vez que sua promoção foi adiada, não é? A caixa se abriu com um clique. Dentro dela não havia tesouros nem ouro, em vez disso, havia um único pedaço de papel, um do qual ele estava tão perto, mas tão longe. Pessoas excessivamente justas e teimosas tendem a ser odiadas por motivos irracionais. É lamentável, eu sei. O jornal descreveu o reposicionamento de seu cargo. Mas isso era claramente uma promoção. Nós, no Sul, apreciamos talentos como você. O cargo de chefe da ordem pública em Duffer City estava vago há algum tempo, sabe? Os olhos de Morgan se arregalaram em choque enquanto ele congelava no lugar. Chefe da ordem pública de uma cidade grande como Duffer. Era um cargo-chave, conferido apenas a nobres de sangue puro ou graduados da academia, cargo que pessoas de origem humilde como ele jamais poderiam alcançar. A jovem do ducado deu um tapinha em seu ombro com o sorriso mais inocente do mundo no rosto. Pense bem. Chefe. Ah, espere. Você ainda não é um. Ela saiu depois de lhe dar um largo sorriso enquanto os executivos do ministério a seguiam como servos. Quando os figurões, que o pressionaram o tempo todo, finalmente foram embora, Morgan se sentiu impotente e desabou no local. Dunaref. Os intocáveis,
com os quais ninguém podia se meter, exceto a família real e as ordens religiosas. Eles eram inimigos grandes demais para ele enfrentar. Por suas grandes contribuições na prisão repetida desses criminosos procurados, você foi indicado como alguém merecedor de uma promoção especial. A partir deste momento, hoje, o cavaleiro Corin será promovido de juiz de paz de grau 2 para juiz de paz de grau 1 e receberá direitos de julgamento de emergência e autoridade de investigação de um incidente de grau 1. Os figurões do Ministério da Lei e Ordem Pública, que eu nunca tinha visto tanto no jogo quanto na última edição, estavam todos reunidos em um só lugar. E no centro das atenções estava eu, com uma expressão de desdém no rosto, recebendo os aplausos de inúmeros visitantes que haviam sido convidados pela Donária Fresh Produce. Parabéns, juiz de paz de primeiro grau, cavaleiro Corin Luke. Parabéns. Parabéns. Alguma coisa não está certa aqui. Ikilei Player of the Academy capítulo 145, Magmel, a Ilha dos Tesouros. Cerca de 2 semanas atrás, não é? Fiquei chocado com a eficiência do trabalho da Maria quando recebi pelo correio o certificado de nomeação para juiz de paz de grau 2. Mas o que eu certamente não esperava era que hoje eu seria chamado à prefeitura para uma promoção e uma palavra de agradecimento por toda a minha contribuição à sociedade. O que eu fiz para ganhar uma promoção? O quê? Prendi um bando de criminosos. Para piorar a situação, os criminosos que supostamente foram presos por mim foram expostos como troféus para todos verem. Não havia direitos humanos neste país. Wack. Corin Lurk. Sua personificação maldita de um herói da justiça. Não acredito que você previu meu plano maligno e o impediu. Impressionante. A justiça deste país certamente durará para sempre com você por perto. Por que diabos esses caras estão aqui? Os criminosos procurados que poderiam ser presos em Heroic Legends o farão ao completar uma série de missões como caçador de recompensas estavam lá, gritando com todas as forças. Todos eles estavam dizendo que foram pegos por mim. Quando foi que eu fiz isso? Parabéns, Corin. Você será um juiz de paz de primeira classe a partir de hoje. Virei-me para a princesa do Império da Batata, que provavelmente era a causa de tudo aquilo. Vendo-a me entregar uma batata cozida no vapor com um largo sorriso no rosto depois de jogar açúcar nela, era muito difícil, ou melhor, impossível imaginar todas as coisas que ela devia ter feito nos bastidores, mas... Ei! Você quer batatas? Talvez se você me alimentar. Tanto faz. Vou recebê-lo com gratidão. De qualquer forma, a razão pela qual eu queria ser juiz de paz era porque eles tinham uma autoridade inegável. Com apenas uma carteira de habilitação que garantia os direitos de juiz emergencial e autoridade de investigação, era possível ter temporariamente o poder do governo central, o que era impossível para tutores comuns. Embora os guardiões pudessem ser incrivelmente fortes, eles eram mais próximos de mercenários. Por serem considerados mercenários errantes pelo grupo mercenário chamado Aliança, eles eram independentes do governo central e não tinham muita influência. Mas esse não era o caso dos juízes de paz. Embora fosse comum que guardiões se tornassem juízes de paz, esse era um status concedido pelo governo, com direitos e autoridade reais. Por exemplo, Luni era responsável por manter a paz na fronteira oriental e também era a instrutora convidada dos cavaleiros reais. Ela tinha um status e uma função adequados, o que significava que sua autoridade cedia muito à de um mercenário normal. As coisas seriam diferentes agora que eu era um juiz de paz. Por exemplo, o Conde Cassels, que possuía o castelo que antes pertencia ao Duque Sebancia, teria dito ao jogador para capturar a serpente marinha e completar tarefas como lidar com os problemas da cidade antes de prosseguir com a missão, mas se eu estivesse lá como juiz de paz, poderia simplesmente ordená-lo a cooperar com os assuntos públicos. Corin? O que houve? Não, eu só estava pensando. Que a Sr. Mari, você é como um grande balde de boa sorte, tio. Sério? Eu posso te dar mais. Você tem interesse em ser um lorde, pare. Sênior. Você precisa controlar o seu ritmo. Se você ficar assim o tempo todo, pode ser jogado fora depois de doar tudo o que tem. Mas você vai? Não, eu não vou, mas... Seja como for, essa senhora precisava de uma pausa. Da próxima vez, por favor, fale comigo primeiro antes de fazer algo assim. Não. Foi uma recusa muito firme. Fiquei chocada por um momento, pois era raro Maria ser tão resoluta em dizer não. Eu quero.
Dar antes de pensar. Mas por quê? Ei, é bom receber presentes surpresa, né? Mari disse com um sorriso brilhante no rosto, mas ela parecia não querer recuar. Vamos nos divertir só nós dois e dormir juntos, ok? Tudo bem. Tanto faz. Dentro do escritório do presidente estavam Lohan, Alicia, Mari e eu. A partir de hoje, você entrará no Mago Meu. O tesouro dos Danann, Mago Meu. Era o lugar que continha os tesouros adormecidos dos Danann, onde os jogadores podiam entrar com os membros de seu grupo para continuar o legado de Irindanu após sua morte. Mas desta vez, Irindanu ainda estava viva, o que significa que os súditos de Baltazar não poderiam entrar em Mago Meu. Tenho uma pergunta. Que tipo de lugar é em Mago Meu? Alicia levantou a mão para fazer uma pergunta. Devido a todos os preparativos que precisávamos fazer após a fundação da nossa guilda dos guardiões, não tínhamos muito tempo para falar sobre Magmel, daí a pergunta. Magmel contém os tesouros dos deuses míticos distantes. Lá dentro estão os pensamentos e mentes remanescentes daqueles que costumavam ser chamados de deuses. Embora a mestra tivesse herdado tudo como rainha do paraíso, não era como se ela possuísse diretamente todos os tesouros e itens. Havia alguns, como os 4 grandes tesouros dos Danann, escondidos em várias terras secretas. O mestre não se preocupou em reunir todos esses tesouros para respeitar os anciões do passado. Magmel, o tesoureiro dos Danann, foi um exemplo disso. Lá, vocês encontrarão os itens deixados pelos deuses. Ou receberão seus presentes. Mas nem todos vocês conseguirão um. Não podemos simplesmente pegá-lo. Você verá quando chegar lá. Também não é algo em que eu possa te ajudar. Depois de dizer isso, ela começou a escrever nossos nomes no quadro. Os primeiros a entrar serão vocês 4, Corin, Mari, Alicia e Lohan. Os outros guardiões entrarão eventualmente, mas vocês entrarão primeiro. Estão prontos? Uau, então vou com o Sr. Corin? Não deve ser muito difícil com Corin por perto. Os 3 voltaram os olhos para mim com confiança. Mas não é assim que funciona. Agora, vamos andando. Clara? Sim, presidente. Lady Josephine nos levou mais uma vez a outra dimensão. Estávamos familiarizados com o processo porque havíamos treinado no Paraíso das Sombras nas últimas semanas, mas, desta vez, nosso destino era diferente. O lugar onde chegamos não era o deserto plano, árido e sombrio ao qual estávamos acostumados. Hã? Luz? Ugh, isso é muito brilhante. Como sempre, não havia sol neste mundo. Havia nuvens escuras no céu, mas o ambiente ao redor era claro, uma visão aparentemente paradoxal à primeira vista. As ondas do oceano estavam agitadas enquanto os tesouros e pedras preciosas espalhados ao redor emitiam luz para iluminar o mundo ao seu redor. É realmente uma ilha de tesouros. Pensar que existia um lugar assim. Ilha dos Tesouros, Magmel, um paraíso completo e um dos fragmentos de Tirnanog. A dona deste lugar. Não era Erin. Vou esperar vocês aqui. Vocês precisam se aprofundar na ilha, e eles sairão para cumprimentá-los. Na última iteração, foi Lady Josephine quem explicou, mas desta vez, foi o mestre. Assim como Lady Josephine disse na última iteração, o mestre deu o mesmo aviso ao nos mandar para a Praia Arenosa com ondas agitadas ao fundo. Você nunca deve ficar embriagado de felicidade. À medida que avançávamos em Magmel, a Ilha dos Tesouros, a camada de neblina que saía do centro da ilha ficava cada vez mais espessa. Hugo. Sr. Corin. Este lugar me dá arrepios. Eu também. Ao contrário de mim, que tinha visto esse lugar no jogo e na última iteração, Alicia e Maria pareciam assustadas enquanto cada uma delas me abraçava. Mas eles não eram muito mais fortes do que eu sem meu preceito ativado. Francamente, eu era o mais fraco ali sem Clion Solais, e ainda assim eles estavam lá, confiando em mim em vez de si mesmos. O Ahan, que marchava a passos largos, sem medo, graças à sua defesa avassaladora, virou-se de repente e me lançou um olhar. Ao formar um grupo com o Ahan, ela tendia a ser a vanguarda, e o mesmo aconteceu desta vez. É assustador. Apavorante. Você tem a expressão mais indiferente do mundo. O que você quer dizer com isso? Scar. Han diz que ela está com medo. Ah, entendi. Isso fazia sentido. Seus sentimentos podiam ser diferentes, apesar de compartilharem o mesmo corpo. Mas meus 2 braços já estavam ocupados por causa de Alicia e Mari. MN? Nesse caso, senhorita Wilhelm,
Você pode segurar a mão da Sr. Mari. O que? Alicia agarrou a Han, que tinha uma expressão confusa no rosto, e colocou a mão dela sobre a de Mari. Se todos nós dermos as mãos assim, tenho certeza de que não será assustador. Estávamos caminhando de mãos dadas em grupos de 2 quando Alicia resmungou uma reclamação enquanto tremia por causa da névoa fria. Hugo. Eu odeio essa sensação assustadora. Eu nunca vi você ter problemas com espíritos demoníacos. Cortar espíritos demoníacos é uma coisa. Só não gosto desse tipo de atmosfera. Bem, de qualquer forma, você não pode tratar os espíritos daqui como espíritos demoníacos. Sr. Corin, o senhor sabe alguma coisa sobre este lugar? Perguntou Alicia. Esta é a morada de descanso dos deuses. Tecnicamente, é mais próximo de uma assembleia das mentes remanescentes dos deuses, mas você entendeu. Em vez de fantasmas e espíritos demoníacos, era mais preciso ver este como o lugar que continha a história dos deuses. Assim como os humanos iam para o céu ou para o inferno após a morte, os deuses permaneciam em Magmeo após a morte. Eles existiam aqui, mas era mais correto dizer que a sua existência havia sido registrada aqui embaixo, em vez de dizer que estavam vivos. Pelo menos essa foi a impressão que tive quando vi o Danan em Magmeo na última iteração. No começo, temos que trabalhar juntos como uma equipe, mas cada um de nós também precisa trabalhar duro. O método para obter um tesouro de Magmeo era simples. Vagueie pela ilha com 3 membros do grupo e encontre um dos Danan deste lugar. Eles aplicariam provas ou fariam perguntas em etapas, e o número de pessoas que poderiam participar da próxima prova dependia de quantos conseguissem sobreviver ao anterior. Por exemplo, se uma pessoa fosse reprovada no estágio 1, apenas 3 pessoas poderiam participar do estágio 2 em diante. É importante passar na primeira prova. Além de ter a menor dificuldade, isso também afeta a dificuldade da próxima fase. Fica mais difícil se mais pessoas forem reprovadas na fase 1. Realmente. Por isso, os jogadores mais antigos do jogo tendiam a carregar imediatamente os dados do jogo anterior e recomeçar caso os outros personagens, além do jogador, falhassem em seus testes. Se o jogador falhasse no teste, ele seria imediatamente expulso de Magmeo, mas se os personagens não jogáveis falhassem no teste, isso aumentava a dificuldade geral dos testes seguintes. Foi por isso que os jogadores buscaram 100% de perfeição no estágio 1 e tentaram recomeçar se 2 ou mais falhassem no estágio 2. Corin. Posso perguntar uma coisa? Ao me virar, viu Han e Maria olhando em nossa direção depois de soltarem as mãos uma da outra. Vocês não estavam com medo? O que é essa coisa que você está carregando esse tempo todo? Você quer dizer isso? Com um sorriso, mostrei a cesta nas minhas costas. É isso que nos permitirá encontrar os deuses que desejamos. Este lugar era onde você recebia provações dos deuses, e cada uma dessas provações era diferente e dependia das características, personalidade e mitologia do deus aleatório que você encontrava. Era por isso que os itens relacionados aos deuses eram importantes. Isso porque os deuses demonstravam mais interesse por aqueles que carregavam itens relacionados a eles. O que eu carregava atrás de mim era nada menos que a cabeça do monstro de 4 cabeças e 100 pernas, Mata, que foi espancada até a morte pelo grande rei dos deuses, Dagda. A propósito, os testes dados por Dagda eram mais ou menos assim: vá pegar um pouco disso e cozinhe uma comida deliciosa. Então ele era muito conhecido nos fóruns por ser o deus mais fácil. Mari, Han e Alicia. Todas eram super-humanas com um poder de combate excepcional. Elas seriam capazes de passar facilmente no primeiro teste de Dagda. Depois de avançar pela ilha por sabe-se lá quanto tempo, a névoa de repente ficou incomparavelmente espessa e cobriu nossa visão. As 3 garotas ficaram confusas, mas eu esperava que isso acontecesse o tempo todo. O que viria a seguir seria um encontro individual com Dagda. Embora aquele velho tivesse um temperamento explosivo, ele era generoso, então seria ótimo. Fazendo o tio. De dentro da espessa camada de neblina que escondia as 3 garotas, a melodia de um lindo instrumento começou a fluir em meus ouvidos. Um instrumento. Dagda, aquele velho, possuía uma harpa. Afinal, sua terceira provação era recuperar a harpa roubada pelos gigantes. Lululula, a voz clara e bela que acompanhava o instrumento era tão doce e maravilhosa que poderia enfeitiçar qualquer ser vivo, e ainda assim continha a melodia mais triste. Espera. Não era a voz do velho Dagda, era
Caminhei em frente sob a orientação da melodia enquanto a voz e o instrumento se tornavam mais nítidos com o tempo. Logo, a névoa se dissipou, revelando uma harpa dourada com um brilho deslumbrante. Porra! Bem-vindo, visitante. Um herói que veio para um teste. Eu sou Makin, o filho da juventude e o deus do amor, o Engus. Não era Dagda. O belo jovem com cabelos loiros elegantes olhou para mim com um sorriso. Por quê? Essa cabeça de monstro que você tem aí. Na verdade, é um troféu do meu pai e um presente que ele deu para nós, irmãos. Ai, tio. Trouxe boas lembranças, sabe? Por que você daria algo assim de presente para o seu filho? Ele era um psicopata. Acho que ele teve filhos demais por causa da sua personalidade adúltera. Como um homem pode deixar de lado sua parceira de longa data e ter casos à torto e à direito? De qualquer forma, eu tinha pegado a cabeça da mata para encontrar Dagda, mas se Dagda tivesse dado as cabeças aos seus filhos como um presente, não era estranho que as crianças também demonstrassem interesse nessas cabeças, mas... Está tudo bem. É um pouco diferente do que eu tinha planejado, mas as coisas nunca deram certo para mim mesmo. Planos existem para serem quebrados, certo? De qualquer forma, era verdade que eu estava um pouco preocupado. Um teste do Deus do Amor. Que tipo de teste esse Deus chamado Engus iria dar? Eu não fazia ideia, porque não havia um Deus chamado Engus que aparecesse no jogo em primeiro lugar. Havia apenas 5 deuses, incluindo Dagda, que apareceram no jogo, mas isso claramente não era mais o caso. De qualquer forma, o fato de você ter vindo aqui significa que a jovem Danan da Justiça, a deusa dos heróis, a enviou para cá, não é? Tenho certeza de que você sabe, mas não damos facilmente tesouros que poderiam transformar pessoas normais em heróis. Eu sei. Que tipo de teste você vai nos dar? Simplificando, é uma competição entre você e as 3 lindas moças. Desculpe. Era difícil dizer exatamente qual seria o conteúdo do julgamento, mas todos os deuses mitológicos eram assim. Dagda foi a única exceção que não fez rodeios, e os outros deuses que apareceram no jogo falavam coisas sem sentido que confundiam o jogador. Mas se forem aqueles 3. Objetivamente falando, aquelas meninas eram muito melhores do que eu. Pode ser difícil para todas as 3 passarem, mas... talvez pelo menos 2 delas consigam passar. Honestamente, eu tinha a sensação de que todos eles teriam sucesso, exceto Alicia. Parece que minha explicação não foi suficiente. A figura principal deste julgamento não sou eu, mas você. Você perderia suas memórias por um tempo, mas... bem, desejo a você tudo de melhor. HNN? Dirigindo a APA tocou uma vez enquanto minha visão começava a desaparecer. A figura principal do julgamento sou eu? O que isso significa? O tempo voou. Depois de quem sabe quanto tempo, minha visão ficou clara novamente, revelando o Engus e olhar perplexo em seu rosto. Jovem. Você é um cara e tanto. Hugo. O que você quer dizer com isso? Você passou no primeiro teste. Eu certamente não esperava resultados tão avassaladores. Você realmente iluminou este eu, o danando amor. Passou. O que eu fiz para... A propósito, as 3 garotas falharam. A ilha foi uma derrota completa da parte delas. O que? Ikilei Player of the Academy capítulo 146. Magmel, a Ilha dos Tesouros. 2. Olá, vampira. Eu sou o filho da juventude e o deus do amor, o Engus. O belo jovem loiro que surgiu da espessa camada de neblina que separava todos se apresentou enquanto tocava sua harpa. Maria sabia que esse homem era um deus que lhe daria uma aprovação. Olá, senhor. O Engus. Linda senhora, não precisa ser tão formal. Sua voz era tão doce que cheirava mel, mas Maria permaneceu indiferente a ela. Uma garota apaixonada era sempre assim. Enquanto pensava nisso, o Engus olhou para ela e disse com um sorriso. Isso certamente é uma ocorrência rara. 3 garotas apaixonadas por um herói. Deve ser por isso que dizem que heróis são libertinos. Não era nenhuma novidade, mas ouvir isso vindo de um deus que ela estava vendo pela primeira vez fez Maria ficar quieta. Como você? O momento em que você entrou na Ilha dos Tesouros já marcou o início de suas provações. Temos o direito e o dever de observar os meninos e meninas que nos visitam, desejando ser heróis. Hugo. Não me diga. Cerrando os dentes, ela olhou ressentida para o Engus. Não se preocupe. Não somos desconsiderados o suficiente para nos aprofundarmos em questões privadas. No entanto,
As coisas podem ser um pouco diferentes para Corinne Locke, que será a principal figura por trás do julgamento. Hã? O que você vai fazer com Corinne? É porque este julgamento foi formado com base em sua infância, juventude e vida adulta. O Corinne Locke daquela época pode ser diferente, mas ainda é ninguém menos que o próprio Corinne Locke. Agora, será uma luta entre todos vocês. Espera. O que você quer dizer com? Isso é para você ver. Agora, mocinha. Eu sou o Danan do amor, o Engus da juventude. Eu lhe darei a prova do amor. Didi gentil. O Engus, o Danan, disse enquanto tocava sua harpa. Ele então começou a falar de forma mais formal. Prova de amor? De fato. Não deves ser seduzido, em vez disso, serás tu quem seduz. Encontre o teu amor. 1. Você quer dizer. Fazendo esta será uma batalha justa em um estado de esquecimento. Alcance seu amor, jovem donzela. Aprovação pode te tentar, mas eu desejo que você a supere. Uau! Quem se apaixonar primeiro será o perdedor. Como um mediador de casamentos, ele terminou com uma risada exagerada antes de desaparecer no ar. O que? Mary olhou fixamente para o lugar onde o Angus estava, mas o julgamento já havia começado. NN? Senhor Mare. Corinne Locke. Um calouro da academia, com quem ela não conversava muito, estava parado na frente dela. Olá, Júnior. Como se fosse a primeira vez que o via, Mary cumprimentou o jovem diante de seus olhos. Ultimamente, a família Arden prosperava dia após dia. Desde que a irmã mais velha de Alicia se tornou chefe da família, o número de dojos só aumentou. Hoje em dia, o estilo Arden de esgrima se espalhou por todo o continente e se tornou o estilo de esgrima padrão de todos os cavaleiros, aumentando infinitamente sua influência. Quem estava no centro dessa prosperidade repentina era seu marido e cunhado de Alicia. Corinne Locke. O marido de sua irmã, Lunia Arden. Ele era um guerreiro que não era mais fraco que a própria Lunia é. Diferentemente de Lunia, que tendia a ser um tanto brusca e fria, ele conhecia e era próximo de todos, desde pessoas influentes do Oriente até pessoas da corte real. Embora sua formação não fosse nada incrível, sua habilidade e competência foram amplamente vistas como uma bênção dada à família Arden. Além disso, ele parecia ter um ótimo relacionamento com Lunia. Eles estavam casados há 9 anos e já tinham 12 filhos. Os trigêmeos no final a fizeram se perguntar o quão misteriosa era a vida. Preciso visitar a corte real. Isso pode demorar um pouco. Esteja seguro em sua jornada. Sim. E Alicia? Sim. Cuide bem das crianças enquanto eu estiver fora. Tudo bem. Vamos, querida esposa. Você me pegou aqui, porque está pedindo isso à cunhada. É para vocês dois. Ao ouvir isso, Corinne começou a encarar Lunia com um sorriso. Em resposta, Lunia coçou a bochecha, parecendo envergonhada e se perguntando se precisava mesmo fazer aquilo. Você está partindo para uma longa jornada. Cadê o beijo de despedida para o seu marido? Eu tenho que fazer isso. Claro. Uma das pernas dele deslizou para dentro do vão entre as pernas de Lunia. O homem que se enfiou com um sorriso malicioso envolveu os braços em volta da cintura dela para prendê-la. Você está me deixando triste. No final, quem desistiu primeiro foi Lunia. Ela, que era como uma forte donzela de aço diante dos discípulos do dojo, abriu facilmente seus lábios macios para o marido. Engula. Corinne voltou depois de uma despedida profunda e intensa de tirar o fôlego. O que houve, cunhada? Por que você ainda está aí fora? Senhor Ku. Quer dizer, cunhado. Por quê? Ela estava prestes a chamá-la de Senhor Corinne naquele momento. Mesmo tendo parado de chamá-lo assim depois que ele se casou com a irmã dela. É mesmo. Cunhada. Tem alguma novidade? Notícias. No caminho de volta para o prédio principal, Alice inclinou a cabeça após ouvir aquela pergunta abrupta. Você não tem planos de sair com alguém? Isso é. Casei-me com a minha querida esposa logo depois da formatura, então estou surpreso que nada esteja acontecendo com você. Você não tem muitos homens por perto. Bem, era verdade. Havia muitos rapazes ao seu redor. Havia seus colegas da academia e também muitos jovens entre os discípulos do Dojo Arden. Você nunca teve um namorado até agora. Que estranho. O que você quer dizer? Tipo, todos os caras ao seu redor são homossexuais? Eu me pergunto por que eles estão deixando alguém como você em paz.
Alicia sentiu seu coração disparar de dor e seu corpo ficou quente como se estivesse com febre. A razão pela qual ela nunca teve um namorado até agora, provavelmente foi seduzir. Alcance o seu amor, garota. Ah! De repente, ela se lembrava de ter ouvido essas palavras em algum lugar. É isso mesmo. Eu. Essa pessoa. Cunhada. Ah, sim. Preciso alimentar as crianças agora. Você se importa de ajudar? Ah, sim. Sim, sim. Um sim é suficiente. Au. Certo. Sentindo-se nervosa e inquieta, Alicia seguiu seu cunhado enquanto, por algum motivo, se perguntava se ele poderia ter ouvido a mesma voz que ela. As crianças tinham uma distinção clara entre quem gostavam e quem não gostavam. Nesse sentido, o adulto de quem os 12 primos de Alicia mais gostavam provavelmente não era Lunia nem suas babás, mas sim seu pai, Corin. Vamos. Tchá. Uma das crianças voou alto. Era alto demais para uma menina de 7 anos, mas Alicia foi a única que se assustou. Uá! Oite! Corin recebeu com facilidade e suavidade a garota que começou a descer após alçar voo. Ao ver isso, Alicia correu imediatamente até ele. Cunhado. Isso é muito perigoso. Está tudo bem, estou te dizendo. Certo, princesinha? Sim. Sério. Quem será que você puxou para ser tão corajosa? Papai. Risada. As crianças adoravam Corin. Corin, o pai ideal que sempre brincava com as crianças, também gostava de passar tempo com os filhos. Como resultado, as crianças gostavam mais de Corin do que da Rude e Lunia. Por muito tempo, eles continuaram brincando com as crianças. Cuidar de crianças era muito mais exaustivo do que ela imaginava inicialmente, e Alicia se esgotou rapidamente. Sem forças, Alicia deitou-se no sofá enquanto enxugava o suor. Foi então que Corin se espreguiçou longamente e caminhou do outro cômodo. Finalmente, estão todos dormindo. Ótimo trabalho, cunhada. E você também. Corin se jogou no sofá ao lado dela. Alicia lançou um olhar furtivo. O cunhado dela estava encharcado de suor por estar brincando ativamente com as crianças. Ele agitou a gola da camisa para se refrescar enquanto um cheiro forte de suor fazia cócegas no nariz dela. Ela não sabia por quê, mas seus instintos lhe diziam. Estava dizendo a ela para fazer esse homem se apaixonar por ela, para fazer seu coração bater mais rápido. Cunhado. Você gostaria de beber? Ponto no final, ela lhe deu álcool. Na verdade, seria mais correto dizer que ela se alimentou de álcool, se tanto. Não era algo que ela pudesse dizer com uma mente sã e racional, então Alicia criou coragem com o poder do álcool. Ela sabia que isso era imoral e antiético. Desejando um homem da irmã. Como alguém poderia fazer isso com a própria irmã? Mas não é tão ruim assim, né? Monogamia. Quão ultrapassada é essa ideologia? Ela sentiu pena da irmã, mas decidiu que tudo ficaria bem. Não era como se ela fosse ser expulsa. Bem, talvez fosse, mas Alicia decidiu deixar isso para depois. Alicia Arden. Ela era uma senhora assustadoramente otimista. Hugo. Depois de ser forçado a beber muito álcool, seu cunhado, Corin, estava tão bêbado que continuou balançando para a esquerda e para a direita. Agora era a sua chance. Era hora de partir para um fato consumado. Cunhado. A irmã não é. Alika atiu. Sim. Uma voz grave chegou aos seus ouvidos. Ao ver o leve sorriso no rosto do cunhado enquanto lhe olhava nos olhos, Alicia sentiu o coração disparar. Beber assim me faz lembrar dos velhos tempos. O jovem disse, relembrando memórias do passado. Ele era muito mais maduro em comparação com a época da academia e pai de 12 filhos, mas ainda era jovem e Obrigada. Graças a você, conheci a Lunia Estou muito feliz agora. Corin falou dos velhos tempos. Cada uma de suas palavras agitava a consciência de Alicia, que no fundo ainda era uma jovem donzela. Intoxicado pela bebida, Corin começou a cair de lado e apoiou a cabeça no ombro dela. Surpresa com o peso repentino em seus ombros, Alicia se sobressaltou, o que fez a cabeça de Corin escorregar ainda mais para o colo dela. Senhor Corin? Paralisada, Alicia não conseguia fazer nada enquanto o cunhado permanecia ali, esfregando a bochecha em sua coxa nua. Alguém certamente os interpretaria mal se por acaso entrassem naquele momento. Gole. Entretanto, em vez de se preocupar com os possíveis olhares dos outros, Alicia estava com a mente focada em seu cunhado, que estava com a cabeça apoiada em suas coxas.
Lentamente, mas com firmeza. Seus lábios se aproximaram dos dele. Eles tremeram, enquanto seu coração batia mais rápido quanto mais perto ela estava dos lábios dele. Aqueles lábios que deviam estar desejando os de sua irmã mais velha todas as noites. Aqueles lábios que deixavam inúmeros rastros na pele de sua irmã. Estavam finalmente. Cunhada. Uete. O quê? Eu ainda não fiz nada. Assustada, Alicia rapidamente se distanciou, endireitando as costas. Suando profusamente, ela revirou os olhos, torcendo para que ele não percebesse. Cunhada. Felizmente, seu cunhado não percebeu suas ações perversas. Se ele tivesse descoberto. Só de pensar nisso, ela sentiu arrepios. Um arrepio frio, porém agradável, percorreu sua espinha enquanto sua barriga tremia e se sacudia. Cunhado. Cunhada. Você é minha cunhadinha fofa. Alheio ao que estava prestes a acontecer com ele, Corinha estendeu a mão e brincou com as bochechas de Alicia com aqueles braços e mãos grossos. Você é uma garotinha fofa. Que pena que você nunca teve um encontro antes. Hugo. Você está me provocando. Ter um encontro é uma coisa boa. Olhe para mim. Tudo o que fiz com a Lunia foi divertido. Corinha e Lunia eram muito famosos entre as pessoas da casa Arden por serem extremamente amorosos. Considerando como casais comuns de famílias renomadas eram formados por casamentos políticos, o relacionamento deles era certamente raro. Ambos eram diligentes e leais à família, eles se amavam e se cobriam de amor infinito. Alicia ficou com muita inveja disso. Filha ilegítima, fruto de um caso extraconjugal e que não pôde receber o amor devido desde jovem, a garota com apenas o sobrenome Arden ansiava por amor. Era por isso que sonhava com uma família normal. Cunhada. Alicia. Sim. Cunhado. Não está na hora de você ser feliz também? Ao ouvir isso, ela de repente percebeu algo. Durante todo o tempo em que esteve na academia, seus olhos sempre estiveram nele. Mesmo quando ele acabou ficando com sua irmã, ela não conseguia dizer nada devido ao seu complexo de inferioridade. Gostei do Sr. Corin o tempo todo. Não era nenhuma novidade, mas ela percebeu isso ainda mais. Batida. Alicia Arden. Fracassou. O que vamos almoçar hoje? Quero um sauri grelhado do Pacífico na cidade. Como sempre, respondeu a tagarela chamada Han com silêncio. No entanto, desta vez, não foi pela indiferença de sempre, mas porque estava refletindo profundamente sobre algo. Algo está estranho. Você está falando sobre isso de novo? Ela fechou os olhos silenciosamente para a pergunta da irmã. Havia algo que ela estava esquecendo. Ao refletir profundamente consigo mesma, ela conseguia se lembrar vagamente de que havia esquecido algo, mas, como se estivesse cercada por uma espessa camada de névoa, simplesmente não conseguia enxergar através dela. Esquecemos de alguma coisa? Não sei. Apesar de se sentir estranha, Han foi até o restaurante de peixe grelhado da cidade. Era seu segundo ano na academia, e Han conhecia a cidade o suficiente para visitar a maioria dos seus restaurantes favoritos sozinha. A menina que amava peixes sempre procurava um restaurante de peixe quando visitava a cidade, fosse o famoso restaurante do velho que fazia sushi há dezenas de anos, ou o lugar que vendia peixe grelhado em pratos fixos. O que eu deveria comer hoje? Que tipo de peixe seria uma boa escolha hoje? Vagando pelas ruas, a menina olhava ao redor quando sua irmã sussurrou em seu ouvido. Aquele ali. A loja que sua irmã indicou era um restaurante decadente, porém familiar. Tinha preços baixos e usava peixe fresco. Era uma loja que lhe foi recomendada. De quem foi? Revirando suas tênues lembranças, Han inconscientemente começou a se dirigir àquele restaurante. Ela estava olhando o cardápio, pensando em pedir um peixe grelhado como sempre, quando sua irmã de repente levantou uma opinião. Ponto refogado. Podemos comer peixe assado. Não havia razão para isso. Han estava apenas dizendo que tinha vontade, mas tinha a mesma ideia. O que você gostaria para hoje? Cavala. Assada. Não demorou muito para que um prato de cavalo assada fosse servido à sua mesa. Era um pouco demais para ela comer sozinha. Lembrou-lhe um cardápio de jantar feito para ela e outros desfrutarem juntos. Como você? Desossa um peixe de novo? A cavalo assada que ela estava comendo pela primeira vez em muito tempo tinha um sabor diferente daquela de suas memórias distantes. Eram incomparavelmente diferentes. Han tendiam a passar muito tempo pensando sozinhos.
Ambos nasceram com uma personalidade calma e frequentemente tinham a tendência de olhar fixamente para o céu. Em outras palavras, eles estavam pensando por si mesmos. Francamente, era apenas perda de tempo. Eles estavam passando um tempo assim novamente na praça. Na praça, com uma fonte imponente e uma torre do relógio olhando de cima, as pessoas lançavam olhares para a garota de aparência indiferente, vestida de freira, enquanto passavam. Não havia o que fazer porque Warren era, objetivamente falando, alguém que chamava a atenção das pessoas. Uau! Que irmã linda! Mas era raro que alguém se aproximasse dela abertamente como esse garoto. Warren, que fitava o céu com expressão vazia, lentamente voltou a olhar para baixo. No fundo do seu olhar, estava um menino de cabelos preto-azulados, segurando um fio de algodão fada nas mãos. Seus olhos eram vermelhos, mas lembravam mais o pôr do sol do que um rubi, e ele era um garotinho que nem parecia ter 7 anos. Senhorita irmã, gostaria de um pouco de algodão de fada? Como ela usava uma vestimenta religiosa por padrão, foi bem recebida no início por pessoas da mesma religião. Isso provavelmente foi uma extensão disso. Como ela não odiava coisas doces, Warren alegremente deu uma mordida no algodão doce do menino. Deixando para trás um longo fio, o aglomerado de fios doces, com o sabor macio das nuvens, entrou em sua boca. Um pouco da viscosidade do açúcar ficou em suas mãos, mas Warren não era do tipo que se preocupava com essas coisas. Saboroso, né? Quando ela percebeu, o menino estava sentado ao lado dela na beira da fonte e lambia o algodão doce. Ah, certo. Ele pegou um lenço e o molhou com água antes de entregá-lo a ela. Você precisa limpar as mãos. Vendo isso, até mesmo a indiferente Warren inconscientemente pensou consigo mesma que ele era um garoto muito atencioso. Ele é tão fofo. A irmã dentro do seu corpo disse com uma risadinha, depois de aparentemente ter uma boa impressão do garoto. Senhorita irmã, o que a senhora estava fazendo aqui? Pensamento. Sobre o quê? Já fazia algum tempo que ela se sentia estranha. Parecia que tinha esquecido algo, ou melhor, alguém. Uma pessoa normal teria ignorado, pensando que devia estar pensando demais, mas com ela era diferente. Warren não era apenas uma pessoa. Ela era composta de duas pessoas, Warren. O estranho pressentimento que Warren sentiu foi compartilhado por Han e, como resultado, os dois chegaram à conclusão de que estavam esquecendo algo importante. Esqueci de alguém. Mesmo sem querer. Ela se esqueceu de uma pessoa que deveria ter sido inesquecível. Ela não sabia por quê, mas queria recuperá-la. Irmã. Não chore. Eu não sou. Lágrimas escorriam pelos seus olhos. As gotas d'água que escorriam dos seus olhos vermelhos molhavam suas bochechas e pingavam pelo seu queixo. Não chore. HKK. Eu não estou chorando. Algo entrou nos meus olhos. Surpresa com a irmã chorando atrás dela, Ua tentou ao máximo dar uma desculpa, mas suas lágrimas continuaram, sem dar sinais de que iriam parar. Irmã. Ela estava enxugando as lágrimas com as costas das mãos quando o menino lhe entregou outro lenço. Irmã bonita. Pare de julgar essas joias lindas no chão. Algo. Limpe, limpe. O menino disse enquanto enxugava delicadamente os olhos dela. Ele então lhe deu um sorriso radiante, como se estivesse tentando transformar as lágrimas dela em um sorriso parecido com o dele. A irmã Youngay, do nosso bairro, também é chorona, sabia? Então eu sempre digo para ela sorrir, porque o sorriso dela é muito bonito. Perturbada, sua mente parou momentaneamente de funcionar, assim como suas lágrimas. Usando os próprios dedos, o rapaz ergueu as pontas dos lábios dela antes de dizer com outro sorriso, olha. Eu sabia. Irmã, você fica muito mais bonita quando sorri. Então, por favor, sorria. Quero que você sorria o tempo todo e não chore. Você esqueceu alguém? Vamos procurá-lo juntos. Warren. Fracassou. Uma boa pessoa. Essa era a impressão que Maria tinha do seu filho mais novo à medida que passava mais e mais tempo com ele. Corinne Locke. Havia algo naquele garoto que estava uma série abaixo dela na academia, que deixava as pessoas à vontade. Corinne Locke. Ele é muito famoso. Ele é. Até mesmo sua melhor amiga e colega de classe, Isabelle, era muito grata a ele. Ele é muito bonito e gentil. Você está certo. Ele tem muitas garotas ao redor dele. Tenho quase certeza de que tem gente da nossa turma que está atrás dele. Sei que alguém saiu e almoçou com ele na cidade ontem. Ele é tão popular assim? Por que você está perguntando isso?
Você vai atrás dele também, Mare? N. Não. Isabelle riu baixinho e deu um sorriso cúmplice diante da reação exagerada. Era um sorriso obviamente de escárnio. Então Maria lhe deu um soco no braço, mas isso não tirou o sorriso do seu rosto. Mas não será fácil. Porque o Júnior Corin tem uma divindade guardiã. Hã? Uma divindade guardiã. Bem. Você verá em breve. Pode tentar. Mas sinto pena dele. Mesmo sem saber o que Isabelle queria dizer com isso, Mari decidiu reunir coragem. Até então, a única interação que ela tivera com Corin fora uma ou duas conversas com ele durante as palestras mistas e quando observava de soslaio enquanto treinava nas salas de treinamento. Por algum motivo, ela não conseguia desviar o olhar de tentar encontrá-lo. Naquele dia, quando ela tomou coragem, o garoto estava treinando nas salas de treinamento como sempre. Jogando fora a camisa encharcada de suor, o garoto brandia sua lança. Cada um de seus golpes intensos lançava gotas de suor no ar, mas o garoto permanecia firme e tranquilo. Era por isso que os olhos dela estavam sempre nele. Ela o achava muito legal. J. Júnior Corin, Senhor Mare. Foi então que alguém se interpôs no caminho e falou com ela. Parando os pés, Mare virou-se inexpressivamente para o rapaz que a fez parar. Seus cabelos e olhos eram escuros como obsidiana. Ele tinha um nariz alto e traços faciais delicados, além de um queixo liso e lábios encantadores. Ele parecia tão bonito que era de se perguntar como poderia haver um garoto tão bonito, mas ele dava a ela a impressão de uma raposa astuta que caçava pessoas. J. Júnior Park Siu, certo? Sim, e daí? Por alguma razão desconhecida, ele lançou um olhar hostil para ela. Sentindo-se injustiçada, Mari elevou a voz. Você pode se afastar, por favor? Em resposta ao seu pedido claro, Siu franziu a testa profundamente e fechou os olhos após um suspiro. Ah, não há fim para essas malditas vadias. Foi um lamento suave que nem chegou até a pessoa que estava parada bem na sua frente. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.